Eu vim aqui falar para vocês sobre um dos tipos de atendimento que o personal trainer deve estar capacitado a fazer para agregar mais valor à sua carteira de clientes. E eu estou falando do treinamento em dupla. Já com mais de 16 anos de experiência na área fitness e baseado na carteira de clientes da Fits Health, eu posso dizer para você com toda certeza que treinamento em dupla é uma ferramenta importantíssima que o personal trainer deve dominar. Cerca de 15% da carteira de clientes da Fits Health é composta por clientes que fazem treinamento em dupla. Ou seja, é um número relevante. É importante perceber que o personal trainer ele deve estar capacitado a fazer o atendimento em dupla porque existe essa procura. Existe esse nicho de mercado que está procurando treinar em dupla por vários motivos que eu vou explicar para vocês. As academias pelo mundo todo estão sempre fazendo pesquisas para tentar perceber qual é o tipo de cliente que permanece por mais tempo nas suas instalações. Os resultados dessas pesquisas mostram que as pessoas que se inscrevem na academia com o intuito de fazer aulas em grupo têm uma tendência a permanecer mais tempo inscritas na academia do que aquelas pessoas que se inscrevem para fazer a musculação. E por que acontece isso? A gente fica se perguntando, a musculação é tão procurada, todo mundo fala só em musculação quando se associa à academia e ainda assim as pessoas que fazem aulas de grupo permanecem por mais tempo. A gente chega a uma conclusão de que as pessoas que vão fazer aula de grupo, elas se motivam a ir e permanecer porque elas estão ali fazendo aula com outras pessoas. E isso traz uma energia a mais que faz com que elas queiram voltar e permanecer na academia. E também porque os professores das aulas em grupo já são pessoas mais enérgicas, são pessoas mais motivadas. Elas têm uma característica de atendimento em dupla, em equipe, e por conta disso, elas têm que se desdobrar para conseguir atender da melhor forma possível várias pessoas com vários perfis diferentes à sua frente naquele momento. E isso faz com que as aulas em grupo, então, sejam mais motivadoras, mais enérgicas, mais movimentadas. E isso gera retenção. E por que eu estou falando isso? Porque o treinamento em dupla não é um grupo grande, mas também não é um para um. Já envolve duas pessoas. E até mesmo vou falar trio ou pequenos grupos, tá? Quando a gente fala sobre treinamento em dupla, que é um nicho de mercado nosso, a gente pode também transferir muito disso para o atendimento em trio e atendimento em pequenos grupos. Porque se a gente não ficar preso a uma academia, a gente pode também pensar em fazer atendimentos personalizados ou quase totalmente personalizados com trio ou pequenos grupos na praia e nos parques, por exemplo. Então são ambientes maiores e que você pode fazer ali um pequeno grupo e fazer esse atendimento levando em consideração o que eu vou te falar com relação a esse atendimento que não é um para um. Então, ciente desses dados, com relação a essas pesquisas que as academias fazem para saber qual é o perfil dos clientes que permanecem mais tempo, a gente pode associar o porquê que é interessante estar capacitado a fazer treinamento em dupla, em trio ou em pequenos grupos. Então eu quero falar primeiramente para vocês sobre os benefícios que os clientes têm em fazer o treinamento em dupla. São alguns. Então, quando se fala em treinamento em dupla, logo eles associam que então duas pessoas treinando no mesmo horário, eles terão um benefício financeiro, ou seja, eles vão pagar menos do que pagaria se fosse treinar individual com o personal trainer. E de fato isso acontece. Então isso já de cara é um benefício que atrai as pessoas a quererem contratar um personal para serem atendidos em dupla, seja com um amigo, seja com um familiar, enfim. E esse benefício também é do personal trainer, porque se o personal trainer cobra numa hora individual um valor X, ele poderá cobrar um valor X mais alguma coisa para o atendimento em dupla. Esse valor não vai se dobrar, né, que senão não seria um benefício também para o cliente, mas é um valor que vai chegar a mais do que ele cobra no individual e aquela hora então dele vai valer mais. Se a gente pensar que a longo prazo a nossa profissão não pode nos consumir muito, não pode nos sugar muito e que com o tempo a gente tem aquela ideia de trabalhar menos para ganhar mais, essa é uma estratégia interessante, é um benefício muito bom para nós. Ter clientes de dupla ou trio ou pequenos grupos e fazer uma hora valer bem mais do que uma hora individual e de repente ao ponto de chegar lá fazer bem mais, se for trio ou pequenos grupos, essa hora pode duplicar ou triplicar do que seria um atendimento individual. Então isso é um benefício muito bom para nós personal trainers também, a questão do financeiro. Um outro benefício bem interessante para os clientes é a questão da motivação. Para já que ele vai contratar um personal trainer que está capacitado a atender em dupla ou em trio ou pequenos grupos e que esse profissional deve ser motivador. E uma vez que ele é motivador já é um ponto positivo e também os clientes vão contar que terá uma terceira pessoa
para motivar aquele ambiente. Então, você está 1 para 1, é o profissional motiva o cliente e o cliente tenta ali se motivar com aquilo. Quando você está 1 profissional para 2 clientes, é o personal usando a motivação com os dois e um cliente usando com o outro e o outro com um. Ali então há um compromisso gerado, né? Porque a gente está em 3 pessoas ou em 4 pessoas, maior do que se fosse de 1 para 1. Isso deve ser levado em consideração, isso é muito importante, isso é motivador tanto por parte dos clientes que estão ali treinando em dupla, quanto por parte do profissional também, que vê os resultados sendo atingidos e vê pessoas motivadas e 2 feedbacks ao invés de 1 feedback só. Então, esse benefício que os clientes têm de ter essa motivação a mais de treinar em dupla, também o personal trainer tem, porque uma vez que os clientes estão motivados, estão satisfeitos, estão tendo resultado, isso reflete também na felicidade em trabalhar, né? Que a gente diz que a nossa profissão ela é muito satisfatória porque a gente entrega saúde, a gente entrega qualidade de vida para as pessoas. E quando a gente vê esse sincronismo de 2 clientes teus satisfeitos, felizes e te dando esse feedback, também é um benefício muito importante para nós. Nós sabemos que nem todos os clientes são perfis para se fazerem atendimento em dupla, mas aquelas pessoas que se identificam com esse tipo de treino têm muito a ganhar com isso. O que eu quero dizer? Por exemplo, o compromisso, a assiduidade, a frequência do cliente que tem o perfil de atendimento em dupla, treinamento em dupla, tem uma chance muito grande de aumentar, porque ele assume o compromisso com o profissional e ele assume o compromisso com o colega de treino dele. Então, nós temos muito a ganhar com esse tipo de treino, porque a regularidade pode aumentar por conta desse compromisso. Eu puxo pelos 2, um puxa pelo outro, o outro puxa pelo um, e assim a gente consegue maior regularidade, maior frequência, todo mundo feliz, retenção. Uma coisa muito importante que nós devemos levar em consideração é a aptidão física de cada pessoa. Ou seja, quando eles iniciarem os treinamentos com a gente, nós temos que perceber que perfil que tem cada um, se eles têm objetivos semelhantes, se eles têm limitações que fazem com que a gente tenha que ter uma atenção especial com um ou com o outro. Enfim, vários são os fatores que devem ser levados em consideração na hora de prescrever os treinos. Mas imaginando que nós temos perfis semelhantes, que é possível a gente aplicar algo que seja parecido ou igual para as 2 pessoas. Porque na maioria dos casos é o que acontece, as pessoas já vêm em duplas, já têm interesse em treinar juntos, já têm essa semelhança no que diz respeito a objetivos, né, e condições físicas. Então, uma vez que o cenário é esse, nós temos 2 pessoas com objetivos semelhantes, a gente pode trabalhar com um mesmo tipo de treino para as 2 pessoas. E uma vez que isso acontece, é natural que essas pessoas já venham para treinar com a gente com um tipo de relação numa competição saudável. Ou seja, eles vão ficar se desafiando o tempo todo, no momento do treino, no momento extra-treino, eles vão querer assim um sair por cima do outro, de forma saudável, lógico que é benéfico para nós. E durante o treino nós temos que fazer essa gestão também de desafio ali um com o outro. E esse é um assunto que eu vou aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco quando a gente for falar sobre a prescrição de treino em si com relação ao treinamento em dupla. Mas acontece também algumas situações em que os perfis são completamente diferentes, né? Às vezes nós temos clientes que são, por acaso, mãe e filho, que vêm treinar no mesmo horário e querem treinar juntos. Então a gente tem que ter atenção quando é esse tipo de cliente para conseguir fazer um atendimento na mesma hora para 2 perfis completamente diferentes e que consiga dar satisfação e entregar resultado para os 2. Como que a gente faz isso? Obviamente que é preciso antes fazer uma anamnese então, né, nas 2 pessoas e conhecer elas mais a fundo e entender quais são os objetivos e as limitações para conseguir arrumar estratégias para fazer esse atendimento na mesma hora. Isso é possível. Tem que ter conhecimento, tem que ter alguma experiência, mas é possível, tem que planejar. Assim como eu falo sobre periodização sem planejamento, atendimento em dupla, obrigatoriamente nós temos que planejar. Porque você atender 2 pessoas completamente diferentes na mesma hora, sem que haja planejamento, a chance de insucesso é muito grande. Nesse tipo de atendimento, então, é muito difícil você estar com as 2 pessoas ao mesmo tempo, em toda a hora do treino, nos mesmos locais. Então, às vezes é necessário em que você tenha que colocar um cliente para treinar num lado da sala e o outro cliente vai ter que treinar no outro lado, porque tem exercícios muito diferentes e que você ali arquitetou que tem que ser daquela forma. É lógico que a logística manda que a gente tente permanecer com os 2 próximos a maioria do tempo, mas às vezes não é possível. E quando isso não é possível, mais uma vez, tem que ter muita atenção, porque você passa um exercício para um cliente que está aqui e verifica se ele está fazendo bem, e aí você vai ter que largar ele por algum momento para explicar o outro exercício para outra pessoa que não dá para ser ali próximo. Isso pode gerar um desconforto por parte dele, que está ali treinando sozinho por algum momento, e isso também pode não ser muito bem visto para os outros clientes dos outros personal trainers e pelos próprios personal trainers que estão ali.
porque eles observam que tem alguém treinando sozinho ali e já sabem que é um cliente teu. Então, como é que ele está treinando sozinho se ele é um cliente teu? Pode soar uma coisa muito de desleixo, de você abandonou o teu cliente. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Então, o recado é, se for possível, sempre deixar os dois próximos, mesmo que estejam fazendo exercícios diferentes, melhor ainda. Quando não for o caso, muita atenção e no momento em que você está com essa pessoa para explicar, esteja muito presente, tenha muita atitude, fale alto para quem que esteja do lado, ouça também que você vai só ali rapidinho passar o outro exercício e já volta. E não desgrude o olho daquela pessoa. Então você vai lá e passa o outro exercício para outra pessoa e gera aquele ambiente também naquele outro lugar e aí você vai ter que ter uma dinâmica muito grande para conseguir estar com os dois e mostrar para todo mundo e para eles que eles estão sendo bem atendidos. Então, quando é essa situação que acontece, dos dois clientes estarem em locais diferentes porque tem que ser assim naquele momento, nós temos que fazer uso do spotting. O spotting, para quem não sabe, então, é a nossa forma de abordagem de assegurar a postura melhor para o cliente e a melhor execução possível. Então, o spotting tem o visual, o verbal e o kinestésico, que é o toque. São as três formas, então, que a gente consegue passar o exercício para ele realizar da melhor forma possível, corrigir e entregar sucesso. Uma vez que você está com dois clientes em locais diferentes, você tem que, no momento em que você explica o exercício para um, você tem que fazer todo o spotting melhor possível para ele perceber e para as outras pessoas perceberem e a mesma coisa com o outro. E quando você está aqui e o outro está fazendo um exercício a alguma distância, você faz o spotting visual, que é não perde o contato, vê se está fazendo bem, para depois você recolher, dar o feedback, né, do que ele fez, de como é que ele pode melhorar, mesmo estando a alguma distância de você. Então o spotting nunca é deixado de lado, seja no atendimento individual ou em dupla. E como a gente pode ver, em dupla esse foco tem que ser ainda maior e o spotting tem que ser ainda mais utilizado. Mas com a experiência que a gente adquire com o treinamento em dupla, a tendência é que a nossa prescrição seja sempre colocá-los no mesmo ambiente para fazer os exercícios, mesmo que os objetivos sejam diferentes, tá? Então existe uma parcela dos nossos clientes em dupla que tem perfis diferentes, como eu mencionei, que é mãe e filho, enfim, mais novo e mais velho, um já é obeso e o outro é magro e tem objetivo de emagrecimento e ganho de massa magra. E nós temos que estar capacitados sim a atender, se aparecer esse tipo de situação, você tem que tentar vender para esses clientes, você tem que atender esses dois ao mesmo tempo. E se a coisa não estiver fluindo muito bem para o treinamento em dupla, você vai ter os dois ali e a possibilidade de repente então desmembrar e fazer um treinamento individual e cobrar os outros valores, se eles também perceberem que será melhor assim. Mas a tentativa então, já que é em dupla, é ter sucesso nessa situação. Geralmente quando os clientes em dupla começam conosco, os dois estão motivados, né? Porque é aquele início, compram roupa nova e tudo mais, fazem um pagamento e vão para a academia treinar. Mas com o tempo há uma tendência em cair essa motivação. E geralmente, sempre um é mais motivado que o outro, ou o outro é mais desanimado que um. Isso é normal de acontecer. Então, uma coisa que conta a nosso favor também da dupla é que esse que é mais motivado, já mais intrinsecamente, pode ajudar o outro a se motivar quando ele tiver uma baixa. Isso acontece bastante. Além da nossa motivação, então, e estrategicamente, nós, personal trainers, temos que usar aquele que é mais motivado da dupla para que ele incentive o outro. Então, acaba que o personal motivado e o cliente motivado se unem para motivar o terceiro que não está tão assim nessa vibe, né? Então, isso é bem positivo. Então, numa situação do treinamento individual, de um para um, às vezes o meu cliente ele está com preguiça, ou ele está inventando uma desculpa, ou ele manda um WhatsApp que ele não vai poder treinar, e nós acabamos ficando sem ferramentas para conseguir fazer ele vir treinar. Porque às vezes ele manda uma mensagem tão direta de que não vai poder vir treinar que não adianta você tentar motivar. E em dupla é diferente, porque as duplas eles têm então uma relação já mais próxima, né, fora do treino. Eu sou o profissional que os atende e eles têm uma relação de amizade ou de família. Então, quando acontece de um ter essa preguiça, o outro pode ser um pouquinho mais incisivo e pode falar, não, sai dessa cama, bora lá e vamos treinar, que não tem desculpa não. Então, isso favorece muito. É uma ferramenta que a gente utiliza, como eu falei, de usar o motivador da dupla para incentivar o que está desanimado. Então, como vocês podem perceber, existem muitos benefícios, tanto para os clientes quanto para o personal trainer, desse treinamento em dupla, desse tipo de atendimento que nós devemos estar capacitados a fazer para atender e para agregar a nossa carteira de clientes. Mas agora eu quero falar para vocês sobre alguns cuidados que nós devemos ter nesse tipo de atendimento em dupla para que isso não se torne negativo para o nosso trabalho. Primeiramente,
Quando se treina em dupla e essas pessoas já têm uma afinidade, há uma tendência de muita conversa, né? Essas pessoas já se conhecem, elas brincam, elas se divertem, às vezes elas não se encontraram naquele dia e nem nos dias anteriores e eles querem colocar a conversa em dia e usam esse momento para conversar então e dispersam e fazem com que as nossas variáveis de treino se dissipem, né? Por exemplo, o tempo de descanso entre uma série e outra. Então, a gente coloca eles para fazer o exercício e quando acaba os exercícios, quando, por exemplo, se os dois estão fazendo em simultâneo, os dois acabam juntos e lá eles já querem agarrar na conversa e ficam. E aí eles começam um assunto e não terminam o assunto, aliás, né? E vão terminar o assunto e depois só é que eu terei domínio sobre eles novamente para colocar eles numa próxima série. E isso pode prejudicar. E daí vai correr o treino, no final eles não estão tão cansados, tão treinados quanto eu queria que eles estivessem e quanto eles queriam estar também, e aí pode haver uma queixa. Ah, mas já acabou, mas fez tudo, não deu tempo, nem estou cansado. Então a gente tem que ter muita atenção com as conversas aleatórias, o excesso de conversa, para que isso não prejudique no treino. É lógico que conversar durante o treino é saudável, inclusive nós devemos fazer parte dessa conversa também, para criar aquela sinergia a mais, né? Para a gente criar aquela empatia, o que é muito bom. Só que nós temos que utilizar uma ferramenta importante que é o relógio. O relógio e o nosso cronômetro aqui não nos deixam enganar. Eu utilizo muito o relógio para cuidar dessa variável de treino. Então, o cliente começou um assunto e você vê que está chegando próximo de acabar o descanso, você vai ter que interromper para que eles façam então a próxima série, dediquem-se na atenção àquilo e depois voltem a falar sobre o assunto que eles estavam falando. Nós vamos sempre prezar pela técnica do treino, pela efetividade daquele exercício. Com o passar do tempo, pode ser que os clientes, a gente vai ganhando intimidade e os clientes vão querendo ganhar domínio sobre esse aspecto de quererem descansar mais e conversar mais e de repente para eles isso está bom. A gente tem que ter esse feeling e tem que ter uma comunicação muito franca com eles para perceber então se eles estão satisfeitos dessa forma. Porque uma vez que eles ganham esse domínio de quererem conversar muito e a gente não tem mais por onde, tem que respeitar isso, e eles estão satisfeitos com isso, tudo bem. Só que tem que ficar muito claro, porque às vezes gera-se uma insatisfação a médio e longo prazo por não estarem tendo resultado, justamente por estarem mais descansando do que treinando naquela hora, e aí isso não é evidenciado, você não conversa muito a respeito disso e lá na frente pode ter uma desistência e um cancelamento do contrato. Tem uma coisa bastante interessante, que é bem importante de se pensar, é que toda vez que nós começamos com um cliente novo, seja individual ou em dupla, há uma tendência da hora de treino ficar em 80-20. O que eu quero dizer com isso? No início, como você quer mostrar o teu conhecimento, mostrar a tua técnica e você vai ser super profissional e vai estar focado, 80% do treino será destinado a falar sobre a técnica, explicar exercícios, dar feedbacks, enfim, tudo que diz respeito ao treino e à pessoa. E 20% são de conversas aleatórias. Isso é um fato, é uma tendência que acontece. Com o passar do tempo, se nós não tomarmos cuidado, o que acontece é que isso inverte. É 20% falando do cliente, do treino, dando feedback e corrigindo, e 80% de conversas aleatórias. Se isso acontece de 1 para 1, a chance de acontecer com uma dupla é muito maior, né? Porque a dupla, em grande parte, vai conversar de coisas aleatórias ao treino. Então, eles terão muito assunto para conversar. Nós é que temos que ter esse domínio sobre a aula para que não deixar isso acontecer. Eu não vou dizer que sempre vai permanecer 80-20, porque não vai, porque isso vai se tornar chato. Quando é muito técnico e constantemente técnico, fica desinteressante. Mas ali que sejam 50-50 pelo menos, para que tenha efetividade e tenha interação, uma relação legal e agradável, tá bom. Uma tarefa difícil para ter sucesso no atendimento em dupla é conseguir encontrar um horário que seja compatível com os dois e compatível com a agenda do professor. Geralmente eles já vêm com esse interesse de treinarem juntos e então já conversaram a respeito dos horários que eles têm disponível para treinar juntos. Quando é assim, melhor, encaixa na agenda do personal e segue-se. Mas mesmo assim, pode haver alguma eventualidade que faça com que um deles não possa mais treinar naquele horário e tenha que ser mudado. E aí envolverão 3 agendas, né? A do personal com aquele cliente que não quer mudar está encaixada, mas agora é um outro horário que o terceiro quer treinar. Então, tem que haver uma disponibilidade do outro cliente e na minha agenda. Isso pode ser um problema e que se não for possível você conseguir encaixar os dois num outro horário que seja compatível para eles e compatível com a sua agenda, então a tentativa será desmembrar e não perder nenhum dos 2 clientes, mas fazer o treinamento individual. Mas
o possível e impossível nós devemos fazer para conseguir então encontrar uma solução para atendê-los num outro período, num outro horário. Mudar que o outro cliente possa ir para aquele outro horário e você também consiga atender. Se você já tiver com uma carteira de clientes cheia, isso fica mais difícil, mas você tem que fazer de tudo para flexibilizar e para conseguir atender. Se isso não acontecer e isso gerar um descontentamento, há uma chance de perder o cliente. Então, nós devemos fazer o possível e o impossível para conseguir atender. Um outro tema muito importante e que precede isso que eu vim falando até agora sobre treinamento em dupla é a negociação na venda. Ou seja, então mesmo antes de começar a acontecer os treinos, obviamente vai ter aquela conversa para começar a fechar e negociar como é que vai acontecer isso. É necessário e é muito importante que haja um contrato, então. O contrato ele vai ser muito semelhante ao contrato individual, só que vai ter ali algumas cláusulas que dizem respeito ao atendimento em dupla e que são muito importantes. Uma que é muito importante mesmo é com relação à desmarcação de aula. Então, no nosso contrato na Fits Health, a gente tem que, o treinamento em dupla está agendado lá, eles vão fazer segunda, quarta e sexta às 16 horas. Então, eles poderão, os dois, desmarcarem a aula. Se os dois não puderem comparecer, eles terão 3 horas de antecedência para desmarcar essa aula e terem direito à reposição. Então, se assim for e os dois não puderem, tem que, com 3 horas de antecedência, um avisa pelos dois ou os dois avisam e a gente remarca essa aula. Se acontecer de um dos clientes somente não puder ir ao treino e o outro confirmar o treino, a gente vai dar o treino, aplicar o treino somente para uma pessoa e essa aula é considerada dada. A pessoa que não pôde ir, ela perde aquela aula e não tem direito à reposição. Do contrário, isso seria muito negativo para nós. Então, nós estamos salvaguardados em contrato com essa regra. Somente a aula vai ter direito à reposição se os dois desmarcarem e se essa desmarcação for superior a 3 horas daquela hora da aula. E o contrato se faz muito necessário nessa situação, porque essa é uma situação que é comum. Acontece, infelizmente acontece, são pessoas que têm profissões diferentes, trabalham em locais diferentes, às vezes atrasa, às vezes não dá, tem um problema pessoal e ele desmarca um treino e o outro vai treinar. Aquela pessoa que não foi, ela, por mais que esteja em contrato, ela às vezes vai querer ter direito a uma reposição dessa aula. Estando em contrato, a gente está embasado ali de um documento, foi conversado previamente, não tem como ele recorrer a isso. Se não existir um contrato e for tudo tratado de forma verbal, fica mais difícil e pode ser uma situação desconcertante e uma vez que você então abre mão e dá uma reposição para essa pessoa que faltou naquele treino, você dá margem para que isso aconteça mais vezes. Então, essas regras de desmarcação de aula em tempo hábil e reposição de aula é um tema que tem que estar ali em conversa sempre, porque como eu falei, é comum de acontecer, está sujeito a acontecer desmarcação de aula, então você tem que revalidar essas regras sempre para que elas não sejam esquecidas e para que eles assumam esse compromisso e para que a coisa flua da melhor forma possível. Para além dessas regras de contrato sobre a desmarcação e reposição de aula, tem um assunto muito importante e que deve ser falado na negociação, obviamente, que é com relação ao valor que você vai cobrar por aquelas aulas. A gente tem que estar preparado porque todas as pessoas praticamente vão querer negociar com a gente, vão querer pichinchar, elas vêm com aquela ideia de preço e aí a gente tem que estar bem formatado para mostrar o nosso profissionalismo, a nossa competência, para que a gente consiga transformar esse discurso que vem deles de preço em discurso de valor, né? Que é o valor que nós temos e por que eles devem pagar o que eu estou cobrando de valor a eles. Como eu falei no início, o custo-benefício de se treinar em dupla é uma coisa importante e que muitos vêm até para treinar em dupla para economizar, né? Porque numa mesma hora de atendimento você vai gastar menos do que se fosse um atendimento individualizado. Então isso é uma coisa que na negociação nós temos que utilizar disso de forma estratégica para reforçar então e conseguir o fechamento. Se você cobra, por exemplo, R$70 a sua hora do personal, e ele fosse treinar sozinho, então ele ia desembolsar R$70 numa hora. Se ele for treinar em dupla, vou dar aqui só um exemplo, tá, gente? Que você vai cobrar então R$110 a hora, para os dois treinarem juntos. Então eles vão estar, ao invés de estar pagando R$70 a hora, eles vão pagar R$55 a hora. A gente também, lógico, que tem que estar estruturado para que, uma vez que você passe o valor, e depois que você passa o valor, vem ainda uma pichincha em cima, vem ainda pedido para que eles barateiem mais, você seja forte para não baratear mais, porque não existe essa situação. Ah, faz mais um pouquinho mais barato?
Ah, tá bom, eu vou fazer então as 50 para cada um. Isso não deve acontecer, porque isso já quebra o profissionalismo na hora. E depois, para eles quebrarem novas regras lá, quando estiver acontecendo os treinos, fica muito fácil, porque você já cedeu no primeiro momento. Então, você já tem que estar pronto com o teu valor antes e vai apresentar o valor e, diante de qualquer tentativa de baixar o teu valor, você agrega mais valor em cima, falando sobre os benefícios e a tua competência e por que você tem que cobrar esse valor e por que esse é o teu valor. Por exemplo, para você agregar então valor ao teu trabalho, ao teu atendimento e conseguir convencê-los de que não tem por que eles pagarem menos do que você está cobrando, você tem que falar ali na negociação ainda sobre a periodização de treino, sobre todo o planejamento. A periodização com o treinamento em dupla, às vezes é um pouquinho mais difícil do que o treinamento individual. Você está lidando com dois perfis ali diferentes, mas se os objetivos forem semelhantes, é mais fácil de traçar isso. Mas independente dos perfis, é importante que se faça a periodização e é importante que se explique isso. Quando você começar a dar os treinos para essas pessoas e se não tiver planejamento, logo vai cair na mesmice, logo, por mais que eles sejam motivados, se você não apresentar coisas diferentes, variadas e coerentes, você vai estar num terreno perigoso e pode perder esses clientes a médio prazo. E para você falar de periodização, você já tem que estar munido de algumas informações que os seus clientes têm que passar para você. Ou seja, você já tem que ter feito a anamnese. Então, a anamnese é uma ferramenta importantíssima, fundamental para atendimento individual, em dupla. A anamnese acontece já na avaliação física também, quando é o caso dele fazer avaliação física, que é uma coisa muito importante que nós defendemos e que nós fazemos. Então, por exemplo, se eles já fizeram a avaliação física, já terá uma anamnese. No nosso caso, na nossa empresa, nós já temos a anamnese, mesmo que elas não tenham sido feitas por nós. Mas se não for o caso, você ali com o autônomo, ele não fez avaliação física, não tem uma anamnese prévia, é interessante que você faça uma anamnese então, e munido daquelas informações, você consegue construir uma linha para periodização das informações no que diz respeito aos objetivos, ao histórico de atividade física e as limitações das pessoas. Então você consegue construir ali uma linha de raciocínio para montar um planejamento e quando você começa a apresentar isso para eles, eles vão dar valor a isso. E digo que se eles estiverem especulando, estiverem pesquisando outros profissionais, esses outros profissionais estarão sujeitos a fazer isso. Então você tem que fazer isso e tem que fazer melhor ainda. Mas acredito que a minoria dos personal trainers fazem uma anamnese bem feita, fazem uma negociação de venda bem feita, agregando valor e falam sobre periodização. Então esse passa a ser um diferencial. Então é por isso que eu estou passando isso para vocês também. É um diferencial. Anamnese, falar sobre planejamento e periodização, incrementar ali, falar sobre metodologias, e isso vai gerar uma motivação, vai gerar uma expectativa, e quando for confrontado sobre o valor, se isso for conversado no princípio, você volta a falar no final, e então confronta eles e fala, eu valho isso ou não valho? Uma vez então que você teve sucesso na tua negociação e você conseguiu fechar o contrato com essa dupla, a seguir vem outros passos importantes. Naquela primeira semana, no primeiro treino, na primeira semana de treinos, então, deve-se estabelecer algumas regras. Uma coisa interessante que deve-se fazer, e que hoje nós temos esse recurso, é criar um grupo no WhatsApp. Antigamente não tinha, a gente tinha que mandar mensagem replicar para outro, eles tinham que conversar e eles tinham que responder de forma separada. E hoje a gente tem o recurso do WhatsApp, que é muito positivo, que é uma ferramenta nossa de trabalho. Então, fechou com uma dupla, cria um grupinho da dupla, dá um nome ali interessante para a dupla e vocês vão conversar de forma muito mais fácil ali. Ali vocês então, você personal trainer, vai reforçar a hora do treino, vai dar alguns feedbacks, vai dar alguns lembretes e você vai aguardar a resposta dos dois ali. Então uma vez que um responde, o outro já está ciente de como é que isso vai acontecer, se está confirmada a aula. E ali também você gera alguns compromissos, você consegue enviar dicas, enviar sugestões, perguntar como é que foi. E quando um responde uma coisa, o outro vai sentir necessidade de responder e vai gerar uma conversa e vai gerar uma motivação extra-treino. Então, para além do momento do treino, que é muito legal a motivação, tem a motivação extra-treino que pode acontecer via WhatsApp. Uma sensibilidade que nós devemos desenvolver no treinamento em dupla é conseguir atender os dois de forma igual, ou seja, dar atenção igualitária. Porque também, se nós tivermos uma tendência a dar mais atenção a um da dupla do que para o outro, pode gerar uma situação de ciúmes, pode gerar uma situação em que o que está sendo desfavorecido ali de atenção, pensar que a hora dele vale menos que a do outro, enfim, isso pode gerar problemas e cancelamentos. Então, distribuir a atenção de forma igual,
Igual eu digo assim, para que não haja então esse desconforto, mas acontece de muitas vezes um precisar de mais atenção que o outro por justamente não ter condição, domínio, consciência corporal igual ao do outro, então você deve ali perceber isso, então vai dar uma atenção maior ali. Mas se isso acontecer, de forma estratégica, você tem que se voltar para o outro e fazer o outro se sentir presente, se sentir assegurado, para que a coisa flua da melhor forma possível. Então, esse é um foco que não pode se perder. Se por algum motivo você teve que dar muita atenção para um dos dois durante um bom tempo do treino, não perde o foco e assim que possível, vá dar atenção para o outro e façam eles interagir, façam eles se sentir bem, apesar de não ter tido atenção por algum tempo, para que a coisa aconteça da melhor forma possível também. Então, quero contar para vocês aqui um caso que aconteceu com um conhecido meu. Ele e a sua esposa contrataram um personal trainer para treinar em dupla, então, pelo custo-benefício financeiro e por questões de logística também. Eles queriam treinar no mesmo horário para chegarem em casa juntos, então eles resolveram contratar um personal. E ele me conta que o personal não conseguiu ali sensibilidade para atender os dois juntos, para entregar os mesmos resultados para os dois, uma vez que os objetivos eram diferentes. E o marido ali, que é o meu conhecido, relatou que ele estava dando mais atenção para ele do que para a esposa dele. E de repente, por questões assim daquela preocupação em não dar uma atenção mais para a mulher e ele ficar com ciúmes, mas enfim, o fato é que aconteceu é que ele deu muita atenção para o marido, não deu tanta atenção para a esposa, o que ele próprio, que contou comigo, o cliente, ficou desagradado com essa situação, porque uma vez que isso se repetisse, os resultados da esposa dele poderiam não acontecer, e ele ficou desagradado porque o personal não estava conseguindo esse jogo de cintura, então, de entregar um bom rendimento para os dois, para que os dois tivessem resultado. A gente sabe que isso é difícil, mas é possível de entregar esse resultado para os dois. Tem que ser dinâmico, tem que ser proativo, tem que colocar os dois para treinarem, tem que ter experiência para colocar próximo e conseguir estar perto dos dois. Enfim, é difícil, mas é possível. E esse personal não estava conseguindo fazer isso. Então, o que aconteceu ali, foi passado acho que 2 ou 3 meses, a pessoa, o esposo estava se sentindo satisfeito com o treino para ele e a esposa não estava se sentindo satisfeita com os resultados que estavam tendo. Não estava conseguindo distribuir essa atenção e esse estímulo. E o que ele fez? Ele achou por bem, então, ele sair da dupla e deixou a esposa dele treinando com o personal e ele foi treinar sozinho. Então, se a gente pensar que os dois juntos ali pagavam o valor de uma hora individual mais uma porcentagem, o que valeria ali no desconto para a dupla, o que valeria de lucro para o personal deixou de ganhar esse extra. Ele ficou só com a cliente individual e o esposo foi treinar sozinho. E o personal não conseguiu trazer o esposo para treinar no individual também, porque ali deve ter acontecido também outras coisas que o desagradou. Mas, pelo menos, ele conseguiu dar continuidade no treino individual com a esposa. Mas o que eu quero deixar aqui sobre essa história é que ele teve insucesso no atendimento em dupla porque ele não estava capacitado, ele não estava ciente do que é importante fazer nesse atendimento em dupla. Respeitar a estruturação, mas utilizar dessas estratégias para que os dois se sintam sempre motivados e que os dois tenham resultado nesse tipo de atendimento. Geralmente, o treinamento em dupla ele é mais dinâmico, porque envolve 3 pessoas, ou se a gente for falar em trio ou em pequenos grupos, envolve mais pessoas ainda. Então ele se torna algo bastante dinâmico. Esse dinamismo tem que se ter cuidado e tem que se trabalhar a nosso favor, para não perder ali o ritmo e o domínio sobre o treino. E a personalização do treino. Ou seja, então foi feito um planejamento, foi desenhada uma periodização e as pessoas têm objetivos não tão parecidos e você tem que dar conta daquilo ali. A todo momento você tem que manter o treino personalizado. As pessoas têm que sentir que você está ali para eles, focado em cima deles, focado nas especificidades deles, nos objetivos. Tem que acontecer aquela conversa de como é que está acontecendo a dieta, como é que está acontecendo o descanso, o que eles estão achando do treino, recolher os feedbacks e, baseado nesses feedbacks, personalizar cada vez mais. Ou seja, a conversa ela não pode ser genérica. Uma conversa que você falaria para qualquer pessoa. Tudo tem que ser voltado para a condição daquela pessoa, para os resultados, para a dieta, para o descanso, para as limitações, enfim, o mais personalizado possível. E isso há que ter alguma experiência, há que ter domínio, porque são 2 pessoas ali, 2 pessoas que estarão cobrando isso de você na mesma proporção que fosse uma, só que dobrado. Então, é interessante
que nós conversamos com eles sempre sobre os exercícios e por que você está passando esses exercícios para eles, porque foi algo ligado ao que eles falaram sobre objetivos e você está realizando ele agora e não realizou antes ou vai realizar depois, porque agora que chegou o momento de fazer aquele exercício. Isso são dicas importantes, independente se é dupla ou atendimento individual. Mas como o atendimento em dupla, eu falei, é mais dinâmico e é muita conversa e eles conversam muito e tal, de repente pode se tornar mais difícil personalizar o serviço. Então tem que ter essa atenção, trazer tudo que é técnica, tudo que é estratégia do atendimento individual e redobrar essa atenção e esse foco para o atendimento em dupla, para que os dois saiam 100% satisfeitos com esse atendimento. Então essa personalização do serviço, do atendimento, ela é muito importante porque ela vai fazer com que a gente consiga melhorar ainda mais o nosso rapport, né? Que na tradução do inglês para o português quer dizer relacionamento. Com o tempo, o nosso relacionamento vai melhorar e quanto mais personalizado for o atendimento, melhor será essa relação e, para além de personal trainer e de um profissional que eles contratam para entregar para eles saúde e qualidade de vida, nós vamos começar a fazer parte da vida daquelas pessoas, às vezes até pessoal, às vezes até podemos nos encontrar fora da academia, mas sempre lembrando que o profissional vem antes. Mas então, a personalização do atendimento gera o rapport, fortalece o rapport, que é essa relação, essa sinergia, e fortalece essas renovações de contratos. E a gente não fica tendo que correr sempre atrás de clientes, sempre atrás de clientes. A gente vai amadurecer nossa carteira de clientes, vai estabilizar, vai criar uma base e vai ficar mais estável, que a instabilidade a gente sabe que é algo que está sempre cutucando a nossa profissão de personal trainer. É o que está sempre deixando todo mundo incomodado, é essa instabilidade, é o fato do cliente achar que pode abandonar a gente a hora que quiser, depois pode voltar. E isso acontece muito, principalmente quando não há contrato, né? Então, essa personalização, essa fidelização, esse rapport que é gerado, fideliza e mesmo se a pessoa for sair, for viajar, ou um deles da dupla for sair e viajar, o outro permanece, sustenta aquela relação e o outro, quando voltar, continua o barco andando. Então eu vou falar agora sobre estratégias e estruturação da prescrição dos treinos em dupla. Tá, e eu quero que vocês assumam que sempre que eu falar em dupla, eu também posso estar falando em trio ou em pequenos grupos. Assumam essa situação porque isso pode ser válido também. Então, quando a gente fala em estruturação da prescrição de treino, a gente tem que pensar que uma pessoa, ela deve, para ter qualidade de vida, para se sentir exercitada, sair do sedentarismo, ela tem que passar por estímulos aeróbicos e anaeróbicos. Um em maior frequência, maior intensidade e outro em menos talvez. Mas é importante entender que, seja atendimento em dupla, em trio ou individual até, nós somos os responsáveis por entregar o tipo de treino completo para o cliente. Então, ele confia em nós para que nós entregamos saúde e qualidade de vida. Tudo que nós dissermos que ele tem que fazer, ele vai fazer. Se nós não dissermos, ele não vai fazer. O que eu quero dizer com isso? Um treino completo, ele deve ser composto, então, do aeróbico e do anaeróbico. O aeróbico, que é o cardio, ele poderá fazer parte do treino, daquela hora do treino contratada ou não. Ficará a teu critério, dependendo do perfil, dos objetivos e de como é que ficar acordado com os clientes, se vai haver cardio ou não durante o treino. O treino do core é muito importante, é principalmente anaeróbico, mas dizendo respeito especificamente do core, o centro do corpo, deve fazer parte do treinamento, seja ele naquela hora que ele contratou ou você delegar essas atividades para ele fazer no extra treino. Mas devemos lembrar que treinar core não é simples, não é fácil como pode parecer. Você passar uma sequência de abdominais para a pessoa fazer, isso aí eu faço depois, não precisa passar no treino. Vai sair uma coisa muito genérica e pode trazer risco. Então, a gente assume que o treinamento do core deve estar composto dentro da nossa hora de treino. Seguindo uma linha mais funcional, que é uma linha que a gente segue muito na Fits Health também, que é uma coisa que veio para ficar e todos os cursos de treino funcional dizem muito respeito ao core, nós também assumimos essa importância e na nossa prescrição de treino deve ter o core como uma parte principal do treino. E isso aí vocês vão acordar então com o teu cliente, isso vai acontecer mais no início, no meio, no fim. Nós utilizamos mais no princípio do treino, como ativação do centro do corpo, para proteção então do que vai vir a seguir também. E no que diz respeito então ao estímulo anaeróbio, que não é o do core, então é do corpo em geral, tronco, membros superiores e membros inferiores. É o que a gente chama de treino de força ou resistência. Ele, lógico que deve estar composto, então nós profissionais vamos organizar o treino e organizar a agenda
dessas pessoas. Então, tudo que eu estou falando aqui vale para individual, dupla ou trio. Mas falando sobre a dupla, então, eles contrataram o nosso serviço. A semana deles toda de treinamento, somos nós que vamos planejar. Então, essa semana deve ser composta por core, cardio e treinamento de força e resistência. Nós vamos organizar isso e fazê-los entender a importância de fazer isso e fazê-los perceber que eles estão fazendo isso. Às vezes há muita pergunta assim, mas preciso fazer abdominais mesmo? É óbvio que preciso fazer os abdominais. Os abdominais que nós consideramos essenciais e importantes para a proteção, para a definição, não só para a definição muscular, a proteção, postura da coluna, enfim. São vários fatores que dizem que a gente tem que trabalhar o core da pessoa. Quando a gente treina em dupla, como eu já falei, a atenção não é possível que ela seja 100% nos dois. Vai ser algo dividido. Então, explicar a estrutura do treino para essa dupla, para que eles assimilem da melhor forma possível a importância de fazer o treinamento do core, a importância de fazer o cardio, a importância de fazer o treino de força e resistência e assumir esse compromisso também para eles se policiarem, para uma vez que eu não consiga estar 100% com um, o outro consiga ali no treino, no momento que eu não estou dando atenção para ele, gerar uma própria segurança também é fundamental. Então isso vai tudo muito da comunicação, né? Eles precisam entender o que eles vão fazer, precisam entender que eles estão fazendo, precisam assumir esse compromisso para todo mundo junto gerar essa segurança e gerar eficiência nesses estímulos. Então, uma vez que eu organizei a semana de treino e a sessão de treino em core, cardio e treino de força e resistência, eu vou então mais aprofundar na prescrição propriamente dita. Quais serão esses exercícios? Baseado nessa estruturação de treino, né, nessa composição que a gente fez de core, cardio e treino de força e resistência, a gente consegue pensar em duas estratégias que são importantíssimas, fundamentais para conseguir planejar treinos eficientes e interessantes. E é isso que eu quero passar para vocês. E essas estratégias são exercícios em competição e exercícios em colaboração. O que é isso? Então vamos falar sobre os exercícios em competição. Quando você for prescrever um treino em dupla, você tem que pensar na logística e tem que pensar na relação que vai haver entre essas duas pessoas. Então, exercícios em competição são exercícios que trazem desafio de um para outro. Então, por exemplo, você vai colocá-los para fazer ali uma prancha estática, frontal. Estou dando só um exemplo, tá? Isso vai estar ali em algum momento do treino se você passar. E você coloca os dois para realizar, então, ao mesmo tempo, a prancha estática. E você vai lançar o desafio para ver quem é que consegue ficar mais tempo na prancha estática. Lógico que deve-se levar em consideração o perfil de cada um, se forem perfis semelhantes, tá? Se uma pessoa não for muito mais pesada que a outra, por exemplo, muito menos condicionada, para não gerar ali um desconforto e trazer o ridículo para aquela pessoa. Então, se forem pessoas que você consiga lançar esse desafio, é uma estratégia legal. Coloca os dois em prancha, quem consegue ficar mais tempo. E ali eles vão se desafiar constantemente para conseguirem atingir uma performance melhor deles e baseado no outro que está ali também tentando o mesmo. E como essas duas pessoas já têm uma boa afinidade, eles vão se desafiar, eles vão competir e não vão querer perder. Então é uma estratégia legal. Para além da motivação que você, personal, vai trazer ali para que ele consiga fazer mais e melhor, sempre olhando a técnica, claro, vai existir essa motivação de desafiar um ao outro. Então, essa estratégia de competição deve ser utilizada muito no treinamento em dupla. Eu vou dar aqui um outro exemplo de exercício em colaboração. É claro que tem que se ter muito cuidado, mas vamos lá, por exemplo, um exercício de carga, seja ele um supino. As duas pessoas têm um perfil semelhantes, então quem é que consegue fazer com mais peso? Levando em consideração toda a técnica, toda a segurança que você vai estar ali junto, quem é que consegue fazer com mais peso. Então, é instigar pelo desafio para competir quem que vai conseguir fazer mais, com mais carga. Ou utilizar das variáveis também. Num treino em que você não estipula um número de repetições, você desafiar quem é que consegue fazer mais repetições. Por exemplo, no exercício abdominal, o crunch abdominal. Quem é que consegue fazer mais? Você vai estar atento à técnica, vai estar dando a motivação e eles vão estar ali se desafiando quem faz mais repetições. Isso, então, é uma estratégia muito interessante, que traz motivação, que traz resultado por conta justamente desse desafio, deles atingirem um nível maior do que eles acham que eles aguentam. E é claro que tudo isso deve estar pautado nos objetivos, nas especificidades e na segurança.
tá? Tem que ter técnica. Não adianta você desafiar e torcer e vamos lá, vamos lá, vamos lá, e sair de qualquer jeito. E ele vai fazer uma passada, por exemplo, que é um exercício que se for mal feito pode ser muito prejudicial. E eu lembrei da passada agora, inclusive, porque eu já fiz esse desafio com alguns clientes em dupla, de os dois fazerem a passada daqui até lá e voltar, quem faz com melhor qualidade e quem chega primeiro. Aí há uma tendência desse chegar primeiro, desestruturar e fazer mal feito. Então tem que estar atento à técnica, logicamente. Você fazendo uma gestão desse desafio, desses exercícios em competição, você vai gerar uma situação agradável, um ambiente favorável ali, porque ganhando ou perdendo, depois dos exercícios, há uma tendência a uma conversa, a brincadeiras, a um tirar uma onda com o outro, mas aí você faz aquela gestão ali para que tudo fique da forma mais prazerosa possível e de repente você pode fazer um mimo para quem ganhou e uma multa para quem perdeu ali. Obviamente, desde que você já tenha conquistado a confiança deles e tenha moral para fazer isso. Os exercícios em competição, eles têm que vir para somar, para agregar no teu trabalho, para fazer com que você consiga entregar cada vez mais resultado e mais motivação, porque eles estarão sujeitos a desestimular também se não for bem gerido ali. Porque se você lançar um desafio e sempre a mesma pessoa ganhar esse desafio e você ir mudando o exercício e sempre a mesma pessoa ganhar, quem estiver perdendo pode se estimular, pode se sentir desagradado e aí com o tempo pode deixar de frequentar as aulas. Então você tem que fazer uma leitura muito boa para saber se esses exercícios em competição estão sendo favorável ao teu trabalho. O que eu estou dizendo é que e não fui eu que inventei isso, eu estou dizendo que é uma ferramenta de estruturação de treino. Se bem usada, sucesso. E a outra estratégia, então, como eu mencionei, são os exercícios em colaboração. Então, como o nome já diz, são exercícios em que, ao invés de um desafiar o outro e um competir com o outro, eles vão colaborar para que os dois, então, entreguem o sucesso, entreguem aquela meta que eu estipulei para eles. Então, para dar um exemplo aqui de exercícios em colaboração, vamos pegar, por exemplo, o exercício abdominal remador. Então, você pode estipular que eles têm 1 minuto para fazer 100 repetições do abdominal remador, em que primeiro vai começar um e somente quando ele fadigar é que o outro vai começar. Então, enquanto o número 1 está fazendo, o outro, juntamente comigo, personal, vamos incentivá-lo a fazer o maior número possível de repetições. Quando ele fadigar, então o outro começa e aí quem vai descansar é que vai motivar, vai estimular o outro a fazer o maior número e aí juntos eles vão ali em parceria, quando um cansar o outro começa, tentar atingir o maior número possível no tempo estimulado. Isso é só um exemplo, mas aí teríamos várias possibilidades de exercício em que você pode utilizar estratégias como tempo, número de repetição ou complexidade de exercício em que eles trabalhem em colaboração, um motivando o outro para que os dois consigam a meta estipulada. Um outro exemplo então de exercício em colaboração, por exemplo, é o abdominal, o crunch abdominal, em que você entrelaça as pernas das duas pessoas assim e eles vão fazer o exercício juntos. E aí você coloca uma medicine ball na mão de uma pessoa e eles vão fazer a elevação juntos e trocar a bola aqui em cima. E vão abaixar e volta e troca a bola. Então, essa colaboração que os dois têm que subir juntos para que a bola seja trocada no momento certo, descer junto e assim sucessivamente. Quando um estiver mais fraco que o outro e começar a desacelerar, o outro tem que incentivar para que eles consigam fazer juntos e entregar o mesmo número de repetições, o mesmo número de esforço no final da série. Esse é um exercício, por exemplo, que traz interação. Então, para além da colaboração, para que os dois executem a mesma quantidade de repetições, para ser possível trocar a bola aqui em cima, existe essa interação, né? Acontece o movimento ao mesmo tempo e quando não estiver acontecendo, um puxa pelo outro incentivando para que os dois consigam realizar juntamente e entregar a proposta que o personal fez para eles. Então, a base para a estruturação dos treinos deve ser sempre os objetivos, as especificidades e limitações desses clientes. E as estratégias para conseguir desenvolver treinos variados, eficientes, motivadores para essa dupla devem ser então os exercícios em competição e colaboração. Esse raciocínio tem que estar sempre em todas as prescrições. Pode ser que você não consiga encaixar exercícios em competição em todos os treinos ou em colaboração em todos os treinos mediante a fase em que eles se encontram. Mas a tua leitura na prescrição deve ser pensada sobre isso porque são duas estratégias muito interessantes. Primeiro você desafia, depois você coloca eles de amigos. Desafia e colabora. E esse jogo de competição e colaboração faz com que a aula se desenvolva de forma saudável, que você sempre conquiste, sempre entregue um momento agradável, eficiente e de resultado. Quando a gente está falando então em treinamento em dupla, a gente tem que pensar sempre no princípio da individualidade biológica.
Ou seja, você vai estar com duas pessoas ali, então, como eu já mencionei, de perfis diferentes, por mais que eles tenham objetivos semelhantes, são perfis diferentes. Tem cada um a sua individualidade biológica. Isso deve ser respeitado. Então você deve dominar esse assunto, deve entender, por exemplo, que biotipo que tem cada um, porque você pode estar aqui com um ectomorfo e um endomorfo. E vai ter que entregar resultado para os dois. Então, respeitar a individualidade biológica, saber conversar sobre isso com os clientes, para que eles entendam, então, que cada um vai ter um tempo de maturação. E que pode ser que um atinja resultado antes do outro e que isso pode ser normal. Então, se isso acontecer, por exemplo, de um atingir resultado antes do outro, quando você fazer uma periódica de avaliação física, né? Você registrou a avaliação inicial lá com os dois e na periódica é refeito o teste e um já atingiu o resultado que foi proposto naquele mesociclo ali e o outro não. O que é muito importante é não fazer comparação. Ali já não cabe aquele momento de desafio e de zoar um com o outro. Isso vai ficar a cargo deles, pode ser que eles tenham intimidade suficiente para brincar com relação a isso, de que um atingiu o outro não, mas aí a tua postura enquanto profissional é explicar a individualidade biológica, explicar o biotipo, o tempo de maturação e então explicar que o resultado do outro pode chegar na próxima avaliação e que não chegou por questões ali fisiológicas, questões técnicas, questões que naquele período então você vai analisar e entender por que não aconteceu e explanar isso para eles. Porque se acontecer daquela pessoa que atingiu o resultado proposto naquele período, começar a zoar a outra pessoa que não atingiu, eles são amigos e tudo bem, mas se nós, personal trainers, entrarmos nessa brincadeira, nós estaremos sujeitos a expor ao ridículo o nosso cliente. Então, somos nós que estamos planejando o sucesso dele, físico, estético, qualidade de vida, enfim. Se ele não está tendo sucesso e a gente ridicularizar ele com esse tipo de brincadeira de que ele não atingiu e o outro atingiu, a gente vai estar dando um tiro no pé. Então a gente corre risco de perder o cliente, vai colocá-lo numa situação ridícula e ele vai cancelar esse contrato com a gente. Não é o que a gente quer. Então, essa situação tem que ser levada da melhor forma possível, tem que ser sempre muito positivo e que, por mais que ele não tenha atingido aquela meta proposta, se você fez uma avaliação física completa com ele, você terá vários dados, mas vários. Somente na composição corporal da bioimpedância, por exemplo, a nossa balança tem 12 resultados. Então, com certeza, alguma coisa ele melhorou naquele teste. E você vai evidenciar o que ele melhorou. Tá? Não pode ficar só em pauta o objetivo que foi proposto, por exemplo, de perda de alguns quilos de gordura. Então, ele melhorou a condição dele. Ele hoje tem um metabolismo um pouquinho melhor porque ele ganhou alguma massa muscular, ele perdeu alguma massa gorda, né? A quantidade de água corporal aumentou de forma positiva devido à quantidade de músculo que aumentou. Enfim, várias coisas melhoraram que devem ser levadas em consideração. Nos outros testes, por exemplo, se você faz a periódica do VO2, com certeza vai ter melhorado o VO2 dele, porque é muito difícil uma pessoa não melhorar o VO2 uma vez que ele sai do sedentarismo e começa a praticar atividade física. A flexibilidade vai aumentar, você vai fazer uma análise de movimento dele, vai ter melhorado. Então, você tem que pontuar sempre o que foi positivo para que fique em segundo plano aquele objetivo que não foi atingido. E aí, num próximo momento, na próxima periódica da avaliação física, esse objetivo tem uma chance maior de acontecer e você tem que contar com a colaboração de quem já atingiu para incentivar esse outro, então, conseguir atingir na próxima fase. Eu tenho um case de sucesso para contar para vocês, bem legal, que aconteceu com um colega nosso, personal trainer lá da Fits Health. Chegou até nós, então, lá na Fits Health, uma mulher de 50 e poucos anos que estava precisando fazer atividade física, foi recomendada pelo médico e ela entendeu a importância de fazer o exercício físico. Mas ela não tinha essa motivação para fazer sozinha, então ela foi recorrer a nós lá para ter o atendimento personalizado. E ela foi junto com o sobrinho dela, que ela acabou adotando, porque esse sobrinho, a mãe dele faleceu, que era a irmã dela, então ela acabou adotando esse sobrinho, que era um adolescente de 16 ou 17 anos. Então, ali naquele momento da conversa com o consultor comercial, eles tiveram a ideia de treinarem juntos, porque uma vez que ela se demonstrou totalmente desmotivada, mesmo mostrando que ela tinha percebido a importância de fazer, mas era uma pessoa muito desmotivada. Nós lançamos a ideia deles fazerem o treinamento em dupla, uma vez que o adolescente era uma pessoa super motivada, é um rapaz super acelerado, dinâmico e que fazia atividades lá na escola, mas nunca tinha feito academia e musculação. Então a gente achou interessante fazer uma experiência de colocá-los para treiná-los juntos. Agora perceba, é uma mulher de 50 e poucos anos e um adolescente de 17 anos. Perfis completamente diferentes e objetivos completamente diferentes. É possível? É possível, porque eles estão com a gente até hoje.
A gente usou essa estratégia porque nós usamos a motivação do adolescente para conseguir levar a tia dele, que agora é a mãe dele também, para a academia, para que ela não perdesse o gosto e a motivação pelo exercício. E isso a gente foi percebendo com o tempo. Eu converso muito com esse colega que é o personal dessa dupla e ele sempre está me falando isso, que uma das razões importantes dela ir para a academia é o sobrinho dela. Então, se de repente lá no início a gente tivesse tentado com ela de forma individual, pode ser que a gente tivesse perdido essa cliente, porque de repente só a motivação do personal não seria o suficiente. Então a gente já achou legal essa estratégia do atendimento em dupla para que esse adolescente desse uma motivação extra para que ela fosse. Uma vez que ele gosta muito de treinar e que ele quer o bem dela, obviamente, a gente está tendo sucesso com isso. Então, até hoje eles treinam juntos. É claro que como os objetivos são diferentes, a estrutura do treino ali é composta por exercícios completamente diferentes, mas a gente usa também do fato dele ser uma pessoa super motivada e ter uma consciência corporal legal para que o colega consiga então dar uma atenção maior para ela, já que ela estava em sobrepeso e tem uma condição ali específica, e ele tem alguma autonomia para treinar o adolescente de forma mais solta. E para além dos resultados de saúde que essa senhora está obtendo ao longo do tempo, e também do adolescente, que permanece uma pessoa super dinâmica e hoje que gosta de praticar muito isso, a gente tem um resultado que é de afeto. Entre a mãe e o filho ali, que agora são, né? A gente não sabe como é que é a relação deles lá fora, mas por como a gente vê o que acontece ali dentro, a gente percebe que nós estamos ajudando muito essa família a se tornar cada vez mais unida. E quando um está preocupado com a saúde do outro, é algo enriquecedor e a gente está tentando, esse meu colega tenta, aliás, ele faz o trabalho dele, está tendo sucesso e acredito que esse cliente vai se perdurar por muito tempo na nossa empresa. Então eu falei para vocês aqui hoje sobre vários benefícios que os clientes têm em fazer o treinamento em dupla, os benefícios que o personal trainer tem também em fazer esse tipo de atendimento. Falamos sobre os cuidados que a gente deve ter para fazer esse tipo de atendimento, para não correr o risco de denegrir a nossa imagem e não correr o risco, então, de dar lesões para os nossos clientes, por ser um atendimento que você não consegue estar 100% com os dois a todo momento. E falei também aqui das negociações, né? O tipo de estratégia que a gente tem que utilizar para conseguir ter sucesso na venda. E uma vez que tenha sucesso na venda, as estratégias na prescrição de treino para conseguir entregar resultado diante daquela estrutura que a gente tem que ter, seja para atendimento individual, em duplo ou em trio, que é core, cardio, treino de força e resistência, e as estratégias para prescrição, que é treinamento em colaboração e treinamento em competição. Se a gente faz isso, é porque a gente percebe que funciona. Como eu mencionei, cerca de 15% da nossa carteira é composta por clientes que treinam em dupla, ou seja, 15% é um valor relevante. Então, por isso que a gente está passando essa informação para você, porque é enriquecedora e que é para você agregar isso na tua forma de trabalho, para você ter sucesso e encher a tua carteira de clientes. Espero que você tenha gostado bastante desse conteúdo e também espero que você continue nos acompanhando, porque vai vir muita coisa legal pela frente ainda. Um abraço!